Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos mais uma quarta-feira com mais um estudo que nós trazemos aqui para nosso entendimento. Hoje um tema muito bacana, interessante, diferente, intitulado Lucros. É um texto muito bacana, aliás, dois textos sobre o assunto, muito interessante para a gente poder entender a relação nossa em relação aos ganhos nossos, aquilo que levamos para o plano espiritual e que Emmanuel intitulou como lucros. Antes, está aí o nosso WhatsApp, para que vocês possam estar utilizando para comunicar conosco, principalmente nomes para tratamento à distância. Está aí o Instagram também, para que vocês possam estar compartilhando, curtindo. Lembrando que quando convidarmos alguém para acompanhar esse trabalho, lembra que entra no YouTube e digita GER Sobradinho. Automaticamente vai conectar conosco toda quarta-feira às 20 horas, como está acontecendo agora. Muito bem, nós vamos ler aqui um trecho do Evangelho, faremos uma prece inicial, voltamos então para o nosso estudo e depois, ao final, nós então faremos uma oração em favor de todos os nomes encaminhados por esse telefone para o tratamento, no qual nós também encaminhamos para o nosso trabalho presencial, trabalho de vibração que fazemos à distância no nosso grupo aqui em Sobradinho mesmo, na quadra 4, área especial número 3, Grupo Espírita Regeneração Lar da Infância, toda segunda-feira às 20 horas, tá bom? Então nós vamos agora fazer a leitura aqui do trecho, no qual vai ser a base do nosso estudo. E o que tens ajuntado para quem será? E o que tens ajuntado para quem será? São palavras de Jesus que está em Lucas capítulo 12, versículo 20. Vamos então fazermos a nossa oração. Querido amigo Jesus, nós te rogamos as tuas bênçãos, o teu amparo e a tua proteção divina para todos nós, nesse momento, que o nosso trabalho de hoje, nossos estudos, nossas orações, possam nos fortalecer, nos ajudar na nossa caminhada espiritual a cada dia de nossas vidas, fazendo o melhor ao nosso alcance com a tua ajuda dos mensageiros de luz. Abençoa a todos nós e a todos os lares conectados conosco nesse momento e que fazem parte de toda a nossa família Regeneração, de todo o nosso grupo, todos que têm acompanhado esse trabalho tão importante para nossas vidas. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, amigos, nós vamos então dar início aí ao nosso estudo. Importantíssimo nós acompanharmos esse tema muito interessante e que vai versar sobre o que nós guardamos, o que nós acumulamos, o que nós adquirimos em relação aos bens que levamos ou não para o plano espiritual. Então é muito interessante, nós vamos projetar para vocês aí os comentários, os trechos que nós tiramos aqui de uma mensagem espetacular de Emmanuel e que nós vamos utilizar de dois textos dele. Um que está no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição número 56, que é esse primeiro que nós vamos começar, e logo depois nós temos no livro Fonte Viva. Fonte Viva, lição 177, no qual nós vamos entender essa questão aí dos bens terrenos, dos bens espirituais. Então, para começar, Emmanuel fala da seguinte maneira: em todos os agrupamentos humanos palpita a preocupação de ganhar. É uma coisa que está na mente de todos nós. O espírito de lucro alcança os setores mais singelos, todas as áreas. Meninos mal saídos da primeira infância mostram-se interessados em amontoar egoisticamente alguma coisa. Então, Emmanuel fala que essa é uma tendência nossa, desde tenra idade. Saídos da primeira infância, muito novo ainda. Então, todos nós, todos os grupos que fazemos parte, nós temos essa preocupação de ganho,
de lucro e que começa desde cedo. É uma cultura que existe em nós, em nossas vidas. Então, é um sinal preocupante que Emmanuel vai colocar para nós aqui. Na sequência, ele fala: a atualidade, vá projetar, em. Ok. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar a desconhecidos. Olha que interessante. É uma realidade do dia a dia. A atualidade conta com mães numerosas que abandonam seu lar e a desconhecidos durante muitas horas do dia, a fim de experimentarem a mina lucrativa. Nesse sentido, a maioria das criaturas converte a marcha evolutiva em corrida inquietante. Lembrando que Emmanuel, em momento algum, está criticando o esforço dos pais, das mães, dos homens, das mulheres, na busca do seu sustento nos dias atuais, onde a vida está muito difícil, os recursos financeiros estão muito escassos. Então, vamos abrir a nossa mente para o entendimento, porque se a vida nos proporciona uma situação como essa, é porque nós temos como agir sem desfavorecer a nossa função de pai, de mãe, dentro do lar, dentro da responsabilidade que todos nós temos na vida. Então é muito importante esse entendimento para que não atropelemos o processo da vida na busca desses recursos em que Emmanuel vai começar a analisar. Por isso que nós trouxemos algum tempo atrás o título, né, uma aula que nós mostramos na quarta-feira há pouco tempo, O que nos basta, mostrando que a gente tem que ter equilíbrio nos nossos gastos, temos que ter equilíbrio naquilo que é necessário. Falamos do supérfluo, né? Trouxemos até uma passagem que está lá no Evangelho, né? Ricos, né? Dê do que te sobra, faze mais, dê do que te é necessário, porque o que te é necessário ainda é supérfluo, está lá no Evangelho. Então é preciso a gente ter uma compreensão da lição que Emmanuel nos traz, entendendo que ele não critica o nosso esforço, a nossa luta no ganho, onde hoje o homem, a mulher, o pai, a mãe precisa um ajudar o outro. Repito, se a vida nos coloca numa situação necessária como essa, é preciso a gente ter entendimento para que a gente não erre no compromisso que nós assumimos também na posição de homem, mulher, de pai, de mãe, de constituição familiar. Tá bom? Então é importante a gente abrir a mente para esse sentido. Emmanuel, então, continua na lição falando assim: por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Olha só. Por trás do sepulcro, ponto de chegada de todos os que saíram do berço, a verdade aguarda o homem e interroga: que trouxeste? Todos nós, em algum momento da nossa vida, seremos chamados à origem verdadeira do mundo no qual habitamos. Nosso mundo de origem, aqui no processo reencarnatório, é um mundo de passagem, transitório. Então, Emmanuel está falando que vai chegar, quando nós formos chamados ao mundo espiritual pelo processo da desencarnação, será questionado, né? A verdade aguarda. A vida. Não é que vai ter um tribunal de júri lá nos aguardando, a nos apunhalar com questionamentos certo, errado, positivo e negativo. Mas é um mecanismo da vida que nós já estudamos aqui, que está dentro da nossa consciência, pelo conhecimento das leis divinas que já existem em nós. Então, o que trouxeste? Que bagagem, que conteúdo
nós levaremos para esse mundo de origem onde não cabe ações materiais, não cabe objetos materiais, recursos materiais. Então, Emmanuel está nos convidando a fazer uma reflexão em torno do que estamos fazendo na vida ao longo da nossa trajetória reencarnatória. Ele vai e continua o seguinte: o infeliz, vamos pôr aqui na reta, isso. O infeliz responderá que reuniu vantagens materiais e se esforçou por assegurar a posição tranquila de si mesmo e dos seus. Olha se não é uma tendência de todos nós lutarmos pela vida, por recursos, né? A gente vê muita preocupação daqueles pais de família que se preocupando em deixar os bens materiais, estabilidade material para os nossos filhos. Emmanuel está fazendo uma reflexão em torno dessa postura. E ele coloca aqui, gente, olha que palavra: o infeliz responderá que reuniu vantagens materiais. Ah, eu trabalhei para poder trazer tranquilidade para a minha vida e para os meus familiares. Essa é a visão, é a reflexão que Emmanuel nos convida nesse momento. E ele prossegue, então, da seguinte maneira: examinada, porém, a bagagem, o conteúdo que estamos levando ao chegar lá, verifica-se quase sempre que as vitórias, a luta, as conquistas, são derrotas fragorosas. Olha só que delicadeza esse raciocínio no qual temos que refletir, né? Essas respostas humanas, mundanas, materiais, vai chegar lá como vitórias. Essas vitórias serão derrotas para o plano espiritual. Não constituem valores da alma, nem trazem o selo dos bens eternos. Então, todo esse esforço nosso, e quem de nós, né, vai falar para o outro que não deve lutar por melhoras da tua vida e dos seus? Emmanuel está nos trazendo a uma reflexão de que devemos raciocinar e pensar nas coisas espirituais. Porque esse momento de nos depararmos no mundo espiritual vai acontecer com todos nós, cada um segundo o seu tempo. Então, essas vitórias materiais, essas conquistas materiais, para o plano espiritual, serão derrotas. Por isso nós temos que associar esse estudo às condições do que nos basta no estudo que nós colocamos, para a gente ver de fato o que é necessário para a nossa vida, o que nos basta para vivermos e cuidarmos dos valores espirituais. Emmanuel prossegue falando assim, vamos colocar para vocês aí: atingida semelhante equação, é uma equação, aquilo que a gente necessita e aquilo que sobra, esbanja desnecessariamente. Atingida semelhante equação, o viajor olha para trás e sente frio. Prende-se de maneira inexplicável aos resultados de tudo o que amontoou na crosta da terra. E vai à frente. A consciência inquieta enche-se de nuvens e a voz do evangelho soa-lhe aos ouvidos: pobre de ti, porque teus lucros foram perdas desastrosas. E o que tens ajuntado, para quem será? Então, meus irmãos, é uma lição dura, não é fácil, é um tema delicado. Não temos costume, muitas das vezes, de estar ouvindo isso. Por quê? Nós precisamos de um equilíbrio
Nós precisamos como ele fala aqui, ó, atingindo semelhante equação. Nós precisamos de um entendimento daquilo que precisamos lutar na vida para prosseguir dentro das condições materiais. Porque nós precisamos da terra, nós precisamos da matéria, nós precisamos das coisas materiais para poder caminhar. Mas como? Como estamos fazendo isso? É o que ele pergunta: o que tens ajuntado? Para quem será? O que temos, né? O que temos feito, o que estamos levando. Por isso a questão: que trouxeste? Qual é o conteúdo que devemos levar para o plano espiritual? Por isso que lá em Mateus, vamos projetar para vocês aí, tem essa passagem em relação a esses tesouros, essas conquistas materiais. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 19. Sei que é doloroso para raciocinarmos ao pé da letra em relação à mensagem de Emmanuel, porque ele é claro, a nossa luta, esse ajuntamento de conteúdos, de condições materiais, vão nos custar caro, porque não são ações que vão nos dar tranquilidade no plano espiritual. Nós vamos cair nessa passagem de Mateus, no versículo 19, daqui a pouco nós vamos ver o versículo 20, no qual nós estamos juntando tesouros na terra, e ao chegarmos no plano espiritual, nossas malas estarão vazias. Porque esse trabalho, esse conteúdo, todo esse esforço, todos esses recursos não vão chegar no plano espiritual. Então, para nos ajudar na nossa compreensão, nós vamos então buscar entender as riquezas do céu. Vamos lá. Riqueza para o céu. Quem se aflige indebitadamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, estamos falando dos recursos materiais, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição, desesperança. É preciso que assim não seja. Olha só o que ele está colocando. Em relação a essas vantagens materiais, a essas conquistas, né? Quando desperta em nós egoísmo, inveja, revolta, ambição, desesperança, porque não estamos conseguindo nos abastecermos dessas riquezas materiais, Emmanuel fala que não deveríamos ter esse comportamento em relação a essas pessoas. É preciso que assim não seja. É preciso que assim não seja. Nós não podemos utilizar desses atributos, dessas qualidades, inveja, revolta, ambição, desesperança, porque o outro está conseguindo vantagens materiais, recursos materiais, e nós não estamos conseguindo. Olha, Emmanuel chega a falar que quem pode afirmar que está bem, isso é devido a merecimento espiritual? Quem pode afirmar que essas pessoas, retendo essas vantagens, está imbuído de merecimento? É preciso muito critério para avaliarmos isso, para não confundirmos, gente, a nossa necessidade de luta, de trabalho. Olha para essas pessoas que se preocupam demasiadamente nesses recursos materiais e não se ligam ao processo divino. Olha o que Emmanuel fala para eles, ou para as pessoas que, olhando-os, despertam essas virtudes negativas de inveja, egoísmo. Ele fala:
se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, automaticamente, sem essa conexão, sem essa busca das coisas materiais, que estão ligadas às coisas materiais, sem ligação com os recursos das coisas espirituais. Aí ele fala, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao invés de egoísmo, né, lamentações, pena deles, devemos ter pena. Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo os valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. É o que Emmanuel coloca. E às vezes a gente está achando que é vantagem, eles têm merecimento. Lembra, não podemos confundir a nossa luta para o nosso sustento, confundir com esses recursos amontoados no campo da riqueza, sem utilidade espiritual. Nós vamos trazer um estudo aqui específico do uso do dinheiro, para que a gente possa entender que a vida precisa dos recursos materiais. Mas e a busca dos recursos espirituais? Quando? Que hora que nós vamos fazer? Por isso que Emmanuel coloca que a palavra, nós vamos projetar para vocês aí, a palavra do Cristo é clara e insofismável. Ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer o quê? Acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Tá vendo aí? Acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Não tenhamos dúvida, não podemos esquecer daquelas pessoas que vieram com compromisso material de bens, de riquezas, compromissos volumosos nessa área. Mas isso não impede de acumularmos valores íntimos. É isso que Emmanuel está chamando a atenção. Não tem sentido a nossa visão exclusiva nas evidências carnais, voltado só para as coisas materiais. Ele chega a falar que a beleza física é um poder temporário. Propriedade passageira e fortuna amoedada de recursos podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo vai transformar infatigavelmente. Isso não nos isenta de buscarmos acumular valores íntimos. Isso independe da nossa condição financeira. Isso independe da nossa condição reencarnatória, provacional, ou no campo da riqueza, ou no campo da pobreza. É preciso buscarmos, independente da nossa situação financeira ou de pobreza, enfim, devemos buscar bondade, cultura, compreensão, simpatia. São palavras de Emmanuel aí nessa lição. Ele chega a falar que sem um tesouro da educação íntima, pessoal, é inútil a nossa busca de penetrar nos céus em condições evolutivas, independentemente dos recursos amoedados que temos ou não. Ele fala que estaríamos órfãos de sintonia, de conexão, para corresponder aos apelos da vida superior. Sem esses recursos, sem a busca dessa riqueza íntima que ele fala, acumular valores íntimos, para conectarmos, comungar a glória eterna, para nos conectarmos com o plano espiritual, com o plano superior da vida.
e independe da nossa condição, do nosso compromisso. Muitas vezes você tem um compromisso financeiro de empresas, de recursos materiais, mas como está sendo aplicado, usado isso? Qual é o lucro que você está almejando? Material? Tão somente? Sem buscar os recursos espirituais, os tesouros espirituais? É essa a reflexão. Não vamos interpretar esse estudo no sentido de não valorizar as coisas materiais, né? Os recursos amoedados. Porque muitas das vezes reencarnamos com esse compromisso. Mas com o compromisso também de acumularmos conteúdo para quando chegarmos lá, termos uma bagagem, termos conteúdo do que apresentar à espiritualidade. E ele finaliza essa lição da seguinte maneira: cresçamos na virtude, cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria. Olha como é que ele coloca. Porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Todos nós seremos chamados ao mundo espiritual. E possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Só os conteúdos íntimos que nós conseguimos acumular, é essa a nossa bagagem. Meus irmãos, se tivermos lutado somente para manter as nossas condições materiais de nossa família, que pode ser ter lá o seu louvor, quando você também busca conquistar a riqueza espiritual. Senão será inútil. Essa ação, esse movimento, muitos na face da terra estão fazendo. E bem feito. Mas temos que buscar os recursos espirituais. É essa a lição que o mestre nos trouxe, não só nessas passagens, nós já colocamos aqui, mas busquemos primeiro as coisas do céu. Nós reencarnamos para que, através da matéria, dos recursos materiais, e no planeta Terra, pudéssemos caminhar, nós dependemos, mas que esse movimento faça com que a nossa mente busque. Por isso que ele fala, crescemos na virtude, incorporemos a verdadeira sabedoria, que é utilizar os recursos humanos e materiais, mas buscarmos as conquistas espirituais. E acumulemos, saibamos acumular os valores íntimos para que possamos comungar, conectar com o plano superior. Recursos nós temos, independente da nossa classe social. Tanto que o Chico Xavier psicografou um livro intitulado Dinheiro. Vamos ver se a gente monta um tema aí para que a gente possa entender. E precisamos do dinheiro na vida, no mundo, para processo evolutivo. Sim, mas nós não podemos descuidar dessa conquista espiritual e nós já entendemos aqui, ela é íntima. É uma bagagem que temos que trabalhar para acumular intimamente. Não o cumprimento dos deveres naturais da vida que qualquer um na face da terra faz, guardadas as devidas proporções, guardadas devidos estágios evolutivos e devidas condições materiais. Todos lutam para sobreviver, para melhorar de vida. Isso é natural, mas nós não podemos descuidar
das coisas divinas. Nós não podemos, como ele colocou aqui, termos a preocupação unicamente material, humana. Porque a vida nos deu as condições para atuarmos nos dois campos da vida. E no versículo 20, olha o que é que Mateus traz aí na passagem de Jesus. Os tesouros no céu. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque ele é íntimo, é conquista individual, é busca de ações que possam nos trazer virtude, sabedoria, conhecimento, possamos atuar, né, nesses tesouros no céu através das ações de boa vontade, de caridade, de ações no campo do bem. Essa é a nossa busca. Esses são os recursos que vamos preencher o nosso campo íntimo, que vão nos dar condições de chegarmos no plano espiritual, olharmos para trás, como ele fala aqui, e não sentirmos frio, mas o calor da bem-aventuranças, o calor da bondade divina, do dever bem cumprido, e conseguimos cumprir nosso papel como pai, como mãe, como filho, como irmão, como patrão, como senhor dos recursos amoedados, no qual fizemos o bem. Utilizamos desse mecanismo para adquirir os recursos divinos e espirituais, para termos esses tesouros no céu. É possível. Todos nós, independente do programa reencarnatório, nenhum programa reencarnatório permitido por Deus nosso Pai, ele é para nos prejudicar. Ele é para nos atrapalhar. Nenhum desses programas nos impede de vivenciar naquilo que a Terra exige para a nossa vida, né? Mas que nos dê condições de buscar as coisas divinas. Todos nós. Não adianta chegar, como ele colocou na primeira mensagem aqui, com desculpa. Eu trabalhei para sustento da minha família, para a qualidade de vida da minha família, deixei preocupado com o futuro, dos recursos para os meus filhos. Não. Ninguém vai te recriminar por isso. Mas Emmanuel fala que aqueles que não estão engajados nos recursos espirituais, isso tudo vai ser inútil. Porque o objetivo maior da nossa vida aqui é buscarmos os recursos espirituais, os recursos divinos. Quando você pega lá um homem como Chico Xavier, que teve toda a condição de ser podre de rico com os recursos do livro, do qual ele doou tudo e doou em cartório registrado, antes dele desencarnar, próximo lá ao seu desencarne, ele passou em todos os cartórios reafirmando novos documentos, confirmando as suas doações dos direitos autorais para as instituições que ele ajudou ao longo da vida. Quantas casas espíritas não nasceram graças aos recursos que o Chico direcionava, que é os recursos do livro? Quantas e quantas casas receberam orientação direta e ele beneficiava com os livros psicografados, para que ninguém tivesse dúvida. Ele passou em todos os cartórios reafirmando o seu testamento de doação dos seus recursos, dos direitos autorais de cada obra. E quando você olha a vida dele, olha os recursos materiais que ele tinha, olha a dificuldade que ele teve para manter a sua família. Desde pequeno, sempre foi responsável pela família. Sempre foi. Lembra lá quando a segunda mãe dele, a madrasta, falou que só se casaria com o pai dele se o pai reunisse todos os filhos que foram espalhados após a morte da mãe biológica dele. E o Chico teve o papel fundamental de reuni-los e cuidar dele, de todos eles.
Por isso que ele trabalhou desde cedo, a fim de conseguir. Não trabalhou pelos recursos materiais para manter a sua família, mas ele descuidou do compromisso espiritual. Essa mensagem é como se fosse um espelho do que aconteceu com Chico. Por isso que Emmanuel está colocando de maneira extraordinária, para que não fique dúvida. Quanto não foi a bagagem desse homem, do Chico Xavier, ao chegar no plano espiritual? Por tudo que passou, por todas as dificuldades. E temos falado aqui, né? Quando buscarmos nas nossas orações, vamos pedir para tirar as nossas provações que vão nos ajudar a evoluir. Nós vamos pedir em oração para que Deus, nosso Pai, nos ajude a enfrentar as dificuldades, que é o que o Chico fazia. A missão que ele teve, ele sim podemos falar missão. A missão que ele teve não o isentou das suas provações desde pequeno. Com 5 anos ele perde a sua mãe e começa o sofrimento na sua vida material. Junto surge o compromisso espiritual. Tanto que desde os 5 anos ele já via a mãe dele. A mãe dele o consolava, que ele reclamava, chorava no fundo do quintal. E a mãe dele o consolava. Um anjo, Deus vai mandar um anjo na tua vida, que era a Cidália, a madrasta, né, a segunda esposa do pai dele. E ele não falhou no compromisso dele, em momento algum. Ele se ausentou do trabalho espiritual ao longo da vida. E a espiritualidade não tirou a aprovação dele. Eu lembro de uma passagem que ele chegava para Emmanuel, né? Emmanuel e Bezerra de Menezes eram os espíritos muito ligados a ele, aos compromissos mediúnicos, psicográficos. Tanto que eles têm uma participação muito grande no livro Missionário da Luz. A gente vai entender essa ação desses dois espíritos, fora toda a equipe. Ele teve 13 entidades que cuidaram do compromisso mediúnico dele, principalmente nas obras de André Luiz, na série André Luiz. Missionário da Luz foi um livro que foi paralisado várias vezes, porque Emmanuel e Bezerra de Menezes estavam revendo esse conteúdo no plano espiritual para ver de como que passaria isso para conhecimento nosso. E uma certa feita, ele então questiona para Emmanuel, quando ele começou a ter o problema no olho. E nós sabemos, ele tinha um problema no olho, logo em seguida passou a ter problema nos 2 olhos. Ele então, poxa, Emmanuel, por que a espiritualidade não cura meu olho? A fim de que me ajude na produção mais rápida, mais dinâmica, mais eficaz do trabalho, porque o Chico psicografava, ele que lia, principalmente no início, ele que datilografava todo esse conteúdo e entregava os originais datilografados para as editoras, para revisão e tudo mais. E a dificuldade foi surgindo porque ele foi cegando o olho e teve problema. Ele cegou de um olho, o outro começou a ter limitações. Por que a espiritualidade, então, não ajudava? Que eles tinham condições, ele receitava remédio homeopático para curar os outros. Por isso que ele questionou: por que vocês não curam o meu olho? Emmanuel, então, pede para ele pegar um livro que estava na mesa, o Evangelho segundo o Espiritismo, e fala para ele: abra aí no capítulo 6. Ele abre o capítulo 6, Emmanuel, lê aí. Aí inicia com a passagem do mestre: todos vós que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na hora que ele chegou nessa parte, parei. Está vendo aí? Jesus prometeu alívio. É o que nós podemos fazer. Cura, em lugar nenhum do Evangelho, você vê promessa do Cristo de que vai curar alguém. Quando realizava as curas, Agres na época, a tua fé te curou. Prometer, ele nunca prometeu. Emmanuel chamou a atenção dele. O alívio para a dor, isso nós podemos dar. Mas a cura pertence a Deus. Então é a mesma coisa. As nossas vidas, as nossas lutas vão continuar. Elas são importantes.
para o nosso aprendizado, o Chico passou a vida toda com problemas. Problema de saúde, processos de cirurgia gravíssimos, longo, mas ele não deixou de cumprir o seu compromisso. Imagina, malas e malas, só de livros foram mais de 500 psicografados. Há pouco tempo, há poucos dias, a editora GEM, lá de São Paulo, está publicando mais um livro inédito do Chico Xavier. Então, é uma produção espiritual incalculável, provando para nós que o compromisso espiritual ele não precisa parar, ele não precisa ser falho, tocando a vida material, trabalhando materialmente para sustento, sim, louvável, mas que não podemos desassociar do nosso compromisso espiritual para que a nossa mala íntima possa estar carregada, cheia, quando formos chamados, através do processo desencarnatório, ao mundo espiritual, ao nosso mundo de origem, para que a nossa consciência fique tranquila do dever bem cumprido. E que essa lição, esse estudo de hoje, possamos refletir com calma, para que não interpretemos de maneira equivocada, achando que a espiritualidade está desprezando as coisas materiais. Não. Estão nos alertando para o compromisso primeiro, que é o espiritual, e que em motivo nenhum, por nenhuma condição, ele deve ser desprezado, esquecido, largado, abandonado, porque haveremos de responder pelos compromissos não cumpridos, no qual tínhamos plena consciência antes de reencarnar. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco agora e sempre. Nós agora vamos fazer a nossa oração em favor dos irmãos que mandaram nomes para tratamento e para todos os lares conectados conosco nesse momento. Elevemos o nosso pensamento mais uma vez ao plano superior da vida, a Deus nosso Pai, Jesus nosso amado Mestre, e a nossa querida Mãe, Mãe Maria Santíssima. Hoje falamos para tantos lares, para tantos locais, onde quer que esteja um necessitado, onde quer que esteja um companheiro, que estuda conosco também. Por isso, Mãe, que o teu manto de amor, que as tuas energias, que a tua luz possa penetrar cada lar, cada ser necessitado, a fim de que esses recursos divinos nos dê força, equilíbrio, alegria espiritual, forças para vencermos as dificuldades, as contingências da vida tão necessária ao nosso crescimento espiritual. Nos ajude, Senhor, a termos entendimento dos teus ensinamentos. Um entendimento, mas que tenhamos a coragem e a sabedoria de colocarmos em prática. E que possamos dar conta, sim, Senhor, dos compromissos que nós assumimos que estão no nosso programa encarnatório. E continuemos nos esforçando pela luta material, mas que não desprezemos em momento algum a nossa luta pelas conquistas espirituais. Que a tua paz e o teu amor permaneça conosco na sequência de nós. Graças a Deus. Muito bem, amigos, agora nós vamos falar do trabalho social rapidamente, que vocês já conhecem. Todo mês, quando é possível, tá? Nós distribuímos nossas cestas básicas. Tá aí os itens que compõem a nossa cesta básica. Você pode... Por que nós estamos colocando aqui? Para você nos ajudar com itens, com doações, não só essas daí, mas qualquer coisa que você queira doar. Se tiver dificuldade, nós buscamos na sua casa, é só combinarmos, agendarmos. E tem também o nosso enxoval, Mãe Zeferina, que cuida das mães carentes. Tá? Essa semana passada mesmo, nós tivemos uma emergência. Uma mãe que não estava no nosso programa, mas chegou a nós
e ganhou o menino, não tinha nada, não tinha recurso nenhum. Então é o trabalho que nós fazemos graças à sua ajuda. Aí os itens que compõem o enxovalzinho, né? E aqui tá as datas, ó, tá aqui os dados para que você possa contribuir conosco. Ou contribuir com esses itens, que está gravado aqui na aula, você pode estar revendo com calma, ou você pode nos ajudar com os recursos financeiros. Está aí QR Code, está aí o nosso Pix, a nossa conta bancária, para que você possa. Essa conta é exclusiva para o trabalho social. Então, quem quiser, nos ajude, espalhe para os seus amigos para que possa contribuir conosco. E quem quiser conhecer nosso trabalho, também entre em contato pelo WhatsApp aí que Matheus colocou novamente. Quem não conhece o nosso trabalho, o nosso posto de assistência, graças a Deus nós estamos adequando o nosso ambiente, construindo banheiro para poder receber as famílias. Logo, logo nós estaremos ampliando o nosso espaço para montarmos uma cozinha, graças à sua ajuda. Sem seu recurso, nós não damos conta de realizar esse trabalho. E todos, qualquer pessoa está convidado a conhecer. Quem não conhece o local, onde é, como funciona, entre em contato conosco. Nós estaremos dispostos aí a contribuir para que você também se junte a nós, a fim de podermos dar sequência ao nosso trabalho. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco em todos os lares. Semana que vem, quarta-feira que vem, vamos trazer um novo tema para estudarmos juntos. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Abraço a todos.